Glória a Yahweh, eu cumprimento a você com a paz do nosso Salvador Yahushua. Estamos aqui para mais um encontro com a verdade. Hoje nós vamos falar sobre por que devemos nos tornar filhos de Yahweh e como faremos para assim nos tornar filho do Criador. Este é um assunto sobre o qual as religiões não têm conseguido explicar detalhes. Nós temos um método que explica sobre a conversão. Esse método mostra 6 grandes milagres que acontecem na vida de uma pessoa quando ela se converte. O primeiro é ter os pecados do passado perdoados. O segundo é se tornar filho de Yahweh. O terceiro é ter o nome escrito no livro da vida. O quarto é receber o Espírito Santo para habitar em si. O quinto é ter anjos à sua disposição. E aí outros milagres mais existem, como ter toda sorte de bênção espiritual, se tornar dispenseiro dos mistérios de Yahweh, se tornar sal da terra, luz do mundo, mais que vencedor, embaixador do céu aqui na terra, enfim, são muitos milagres. Os 6 milagres que nós destacamos no método de ensino e evangelismo dos povos, nós temos o segundo milagre como aquele que nos faz ter uma nova paternidade, ou seja, nos tornar filhos de Yahweh. Eu quero orar pela tua vida para que Yahweh te abençoe, nos abençoe, para que nesta hora venha do trono da graça a revelação de que precisamos para que nós não somente conheçamos, mas amemos a palavra, vivamos a palavra e ensinemos principalmente aos nossos filhos. Vamos falar de paternidade. Paternidade. Que tipos de paternidades existem? Qual é o pai de um ser humano quando ele nasce? Não é o pai humano, é outro. E por quê? Finalmente, porque realmente nós precisamos nos tornar filhos de Yahweh. Ser pai. O que é ser pai? A maioria dos moradores da terra entende que ser pai é isso que se vê no homem, no marido, no chefe de família. Ser pai é algo muito mais completo. Quando se fala em pai, se fala em herança. Mas quando se fala em herança, não se trata de herança material, se trata de herança espiritual. Que são as heranças espirituais? São bênçãos, dons, são promessas, são heranças. Quando se fala em pai, necessariamente se fala em submissão, ou seja, uma pessoa se submete a outra para tê-lo como pai. Nós vemos algumas iniciativas desse tipo em todo o mundo. As pessoas, por exemplo, quando alguém ora por ela, antes dela se converter e depois se converte, então a pessoa chega e diz, olha, aquele ali é o meu pai na fé, é meu pai de oração. Significando que reconhece, se submete àquela oração e, além disso, reconhece que aquela pessoa que orou por si tem autoridade. Então, o terceiro assunto importante quando fala de paternidade é autoridade. Eu falei 3 já: herança, submissão e autoridade. Quando eu falo de autoridade, significa que existe domínio de uma pessoa sobre a outra. Que uma pessoa está submissa e a outra está como cabeça. Então, paternidade envolve
esse ato, essa atitude de a pessoa se submeter a alguém, se oferecer a alguém, para que esta pessoa passe a ter domínio sobre si, como conselheiro, como guia, como protetor e outros assuntos mais. Portanto, uma quarta dimensão é a autoridade, o domínio. E também paternidade envolve um aspecto muito importante que é formar um. Formar um. Formar um no sentido de que a pessoa concorda totalmente com a outra. A pessoa se submete sem reserva à outra. A pessoa se torna fiel à outra, passa a ter relacionamento de amor, fidelidade, intimidade e comunhão. Uma sexta dimensão da paternidade é o aspecto de gerar filhos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. No reino de Iarro é assim. Quem lê as cartas de Paulo sabe que Paulo gerava filhos para Iarro, como orando por pessoas perdidas, ímpias, os gentios, e essas pessoas chegavam a se converter. E ele passava muito tempo orando, ele tinha isso aí como uma espécie de gestação. E quando a pessoa estava resistindo ali para se converter, demorando se converter, ele sentia algo como que ele chama de dor de parto. Então, no reino do céu existe essa dimensão. Quem é filho de Iarro faz existir outros filhos de Iarro, gerando esses filhos em oração, levando o evangelho, intercedendo e assim por diante. Portanto, paternidade não é algo simples, simplório, como as pessoas pensam. Meu pai, esse me gerou, é meu genitor. Não é só isso, é muito mais. Então, resumindo, herança, submissão, domínio, autoridade, formar um e gerar filho. Nós vamos falar de apenas algumas coisas importantes a cada um desses tópicos. Antes, porém, é preciso destacar que só existem dois tipos de pais. Iarro, inclusive, diz na palavra, ele diz: a ninguém na terra chameis de pai. Por que Iarro diz isso? Porque um pai, ele antes de ser uma pessoa humana, é uma pessoa espiritual. E quais são as pessoas espirituais, as únicas pessoas espirituais que são pai de alguém na terra? Romanos 6, no verso 16, diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então aqui nós identificamos dois tipos de pai. O pai, Iarro, e Satanás como pai também. Isso é muito importante. As pessoas estranham quando fala que Satanás pode ser pai, não é pai. Mas se nós vamos ver, a boca de Yahushua, o Salvador, declarou isso claramente. Veja em Romanos, quando Yahushua diz assim no verso 44. Aliás, nós vamos ler a partir do verso 38, que diz assim: eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Olha aí, é João capítulo 8, verso 38. O que esse trecho está dizendo? Está dizendo que Yahushua tem um pai, que é Iarro, e que os judeus com quem ele estava se comunicando nesse momento tinham um pai que não é Iarro. Porque quando ele diz:
diz meu pai e vosso pai, ele está falando de dois pais diferentes. E quem é esse pai? Quem é esse pai diferente? No verso 41, João 8,41 diz: vós fazei as obras de vosso pai. Mais uma vez, Yahushua destacando que o pai daqueles judeus não era o pai dele. E quando chega esse capítulo 8, é um grande debate que há entre os judeus, os religiosos e Yahushua, mas quando chega no verso 44, ele deixa muito claro quem é realmente o pai daqueles judeus. Olha quando ele diz assim, no verso 44, vós sois do diabo. Olha aí, está falando de uma daquelas dimensões, pertencer, estar sob o domínio. Percebe? Que é vosso pai. Olha aí, Yahushua afirmando, Yahushua não mente. Yahushua está dizendo que os judeus eram filhos do diabo. E eu quero já adiantar para você que não é só aqueles judeus. Um bebê, quando está no ventre materno, já é filho do diabo, filho da perdição, filho da desobediência, filho do mal. Vamos ver isso hoje. Prepara teu coração, porque hoje o véu vai se rasgar e a tua vida dará um passo grandioso se você abrir mão do que sabe para passar a saber o que Yahweh quer te revelar agora. Então aqui, olha, ele, o pai, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Por quê? Yahushua está dizendo que o diabo é homicida. Quando Yahweh disse a Adão que se Adão desobedecesse, morreria, quando ele diz lá em Gênesis 2,17, no dia em que dela comer, certamente morrerás. Quer dizer, a morte aqui não é física, é a morte em espírito, alma e corpo. Então, Satanás é homicida porque ele causou a morte de muitos anjos lá no céu, através de um movimento terrorista maligno, perverso, que ele planejou. Ele fez 1/3 dos anjos do céu seguir o plano satânico dele, e aqui na terra ele também cometeu homicídio porque levou Adão a provar e a ter a morte em sua vida. Portanto, é necessário entender que a palavra é a verdade. E aqui não tem interpretação. Aqui é revelação da verdade. Eu estou falando pelo Espírito de Yahweh, não pela minha vontade. Aqui veja, continuando, jamais se firmou na verdade. Então, onde existe mentira, tem morte. E veja que no início do verso ele diz, ele é mentiroso e pai da mentira, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nota, aqui no final do verso está dizendo quem é realmente o pai de todo ser humano quando nasce da sua mãe. Se você acha isso muito forte, eu quero dizer para você que ainda estamos vendo as coisas leves. Te prepara, porque hoje Yahweh quer quebrar o barraco de Satanás que foi montado na tua vida pelas religiões, pela ciência, pelos governos, pela mídia, encheu o mundo de enganos e mentiras e por isso você está entorpecido como eu estive no passado. Muito bem, então vamos ver essa paternidade aí de uma forma mais clara agora em Romanos 6,16,
Não sabeis que daquele a quem ofereceis como servo da obediência, desse a quem obedeceis sois servos? Ou seja, aqui está dizendo, você não sabia que se você se oferecer como servo para a obediência a Satanás, você se torna escravo dele e a consequência disso é morte? E que se você se oferecer como servo para a obediência a Iarro, você se tornará filho dele e colherá como consequência a justiça, ou seja, o que é puro, reto e santo. É isso que está dizendo esse versículo. Ainda em Romanos, nós vamos ver no verso 3 uma palavra que assim nos mostra com muita clareza a paternidade que todo ser humano tem desde o ventre. Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Yahweh. Todos pecaram, sem exceção. Por que todos pecaram? Mas o bebezinho, a criancinha pecou, ela sabe do que é certo e do que é errado. Ela já tem as consequências do pecado em sua vida. Vamos provar isso agora. Romanos 5, verso 16 diz assim, o dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. O que é que está dizendo? O julgamento, a punição que Adão mereceu, derivou de uma só ofensa. Qual foi a ofensa? Foi desobedecer a Iarro. Desobedecer a Iarro. Essa foi a ofensa, uma só. Para a condenação. Então, Adão se tornou condenável e condenado porque praticou a ofensa e não se arrependeu. Não se arrependeu, portanto, não recebeu o perdão de Iarro. E além de não receber o perdão de Iarro, ele e a sua mulher Eva, também todos os seres humanos nascem com essa condenação lavrada sobre si. É isso que o verso está dizendo. Por uma só ofensa, ou seja, pela ofensa de Adão, todos passaram a ter a condenação lavrada sobre a sua vida. Olha no verso 18 o que está dito. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, olha só, assim como por Adão veio a condenação a todos os homens, não está dizendo todas as pessoas do sexo masculino, não. Está dizendo toda a humanidade. Lê agora dentro desse esclarecimento. Pois assim como pelo pecado de Adão veio o juízo sobre todos os moradores da terra, inclusive os de hoje e os que ainda vão existir. Percebe? Então, eu espero que agora você tenha a compreensão de que no ventre materno a criança já tem a condenação lavrada contra si. Além disso, tem duas coisas que a faz ser filha do diabo, que é o fato de, em Gálatas, nós vamos ver em Gálatas capítulo 5 e no verso 17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura ser o vosso querer. Esse espírito aqui é com E maiúsculo, por isso é Iarro, o espírito de Iarro. Então, desde a carne de Adão, depois que ele errou, a carne de todo ser humano já nasce lutando contra Iarro. Ora, vamos derrubar o barraco de Satanás agora, de uma vez por toda na tua vida. Se uma pessoa adulta precisa fazer algo e ter muito esforço e cuidado para poder a vida dela dar certo, ou seja, para ela ir para o céu, imagina uma criança que não tem consciência, não tem força, não tem assim
os dotes, né, as qualidades intelectivas, cognitivas, para fazer face a um pai que ela tem, que é Satanás, e a uma carne que não se converte, que luta contra Yahweh. Então, muito mais condenável é uma criança do que um adulto. Percebe? Porque o adulto, o bom senso, os propósitos que ele tem no coração, desde o ventre materno, colocados por Yahweh, vão tendo um desdobramento que, embora ele não receba o evangelho, mas chega a desenvolver o senso. Ele começa a ter a percepção, a compreensão. Eu quero dar um exemplo aqui a você muito claro. Eu estava conversando com uma pessoa que segue o evangelho, que tem muita vontade, e ela passou a seguir de alguns anos para cá. Antes ela não seguia, não conhecia. E falamos para ela que beijo na boca é pecado porque é sexo ilícito. Um beijo na boca caracteriza uma relação sexual porque formam uma só carne. Então eu expliquei para ela em detalhe. E o que foi que ela disse? Olha como isso é importante. Ela disse: Albus, pois agora eu estou recebendo a confirmação de algo que eu já tinha no meu coração, que era o entendimento de que o beijo na boca realmente é sexo. O que aconteceu nela? Os propósitos bons que Yahweh colocou, juntando-se com os ensinos que ela foi recebendo ao longo da vida, fez o senso se desenvolver, embora o entendimento não fosse exato e preciso, mas ela já tinha compreensão das coisas. Então, assim, a criança, ela já tem a malignidade no seu coração. As pessoas dizem que criança, ela é pura, um anjinho é pura. Não, não. Olha aqui no livro de Provérbios, no capítulo 22, que você vai ver agora. Agora o barraco do capeta vai ser destruído de cima a baixo. Provérbios capítulo 22 e no verso 15 diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança. Olha só, a estultícia. O que é estultícia? Maldade, perversidade, rebelião, soberba, o mal, coisa satânica. Porque estultícia é contrária à santidade, à pureza. Você está entendendo? Então a criança não está dizendo aqui que a criança depois que nasce é que se torna assim, não. Desde o ventre materno ela já é assim. Porque nós vimos lá em Romanos 5 que ela desde o ventre materno já é assim. Então o que precisamos entender? Que o que as religiões ensinaram, o que a mídia te passou, o que a ciência te ensinou é mentira, é invenção de Satanás para enganar a mim e a você e não termos a compreensão da verdade. Quando Provérbios 22:6 diz que deve ensinar a criança, não é ensinar só depois que ela nasce, não, porque no ventre materno ela já ouve as coisas. Você está entendendo? Ela já tem como captar ondas sonoras quando ainda está no ventre materno. Portanto, amado, se você entendeu que a criança ela já nasce destituída de Yahweh, como nós vimos em Romanos 3:23, e vimos que ela já nasce com uma sentença de condenação lavrada contra ela desde o ventre materno, então, essa criança é filha de quem? Ela é filha de Satanás, filha do diabo. Esta não, todas, sem exceção. É possível que ainda no ventre materno uma criança se converta, nasça de novo, é possível. São raros os casos, mas é possível. Nós sabemos, por exemplo, que ali quando João Batista,
Maria, a mãe Miriam, né, a mãe de Yahushua, decidiu visitar Isabel, que já estava com 6 meses a mais de gravidez na sua vida, a presença da mãe do Salvador fez João Batista, que estava no ventre materno, se estremecer. Então, paternidade é uma coisa espiritual, não é coisa carnal, nem social, nem legal. Essa legalidade, ela é dentro da ética e da lei do alto, do céu, não da lei dos homens. E é por isso que jamais uma pessoa poderá ir a um cartório ou em alguma instituição humana e dizer, olha, a partir de hoje eu vou destituir meu pai. Eu não quero mais ser filho desse, eu vou ser filho daquele. Não. Pai é pai. Estou falando agora de pai humano. Pois bem, assim como não se pode resolver a mudança de uma paternidade no nível humano, a paternidade no nível espiritual também não pode ser feita por seres humanos nem instituições humanas. Por isso, religião está fora das coisas relacionadas com o reino do céu, porque elas nada podem fazer, nem estão legalizadas no céu para fazer o evangelho chegar a toda criatura, porque isso é missão de uma instituição na terra, que é o discípulo de Yahushua. Está ficando claro para você que a condição em que um ser humano nasce é de possuir um pai que é Satanás? Pronto. Então, se perguntar agora por que é preciso se tornar filho de Yahu, é porque para ir para o céu precisa se tornar filho de Yahu. Só irá para o céu se tornar filho de Yahu. Por quê? Porque a promessa de Yahu, eu quero ler com você aqui um versículo muito importante, 2 aliás. Em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a craseado, imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Percebe aqui? No céu, só vai entrar quem se tornar irmão de Yahushua. Para se tornar irmão de Yahushua, é preciso se converter a Yahushua. E isso aqui é promessa de Yahu. Ele mandou Yahushua para que Yahushua, como filho primogênito, né, conseguisse gerar, né, e produzir outros filhos para se tornarem filhos de Yahu. Essa palavra, ela é assim a chave para você entender o que é então a paternidade. Então, quem é que gera filhos para Yahu? Yahushua. E quando Yahushua gera um filho para Yahu, esse filho vai gerar outros filhos para Yahu, através de Yahushua, né? Através do Evangelho. Agora avance aí um pouco em 2 Coríntios, no capítulo 6 de 2 Coríntios, capítulo 6, veja o verso 18. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o soberano todo-poderoso. Então é promessa de Yahu que as pessoas se tornem a imagem e conforme a semelhança de Yahushua, o filho de Yahu, e é promessa de Yahu que as pessoas se tornem filhos e filhas dele. Portanto, por que precisamos nos tornar filhos de Yahu? Porque não nascemos filhos dele, e se queremos ir para o céu no futuro, ter uma vida excelente,
precisamos nos tornar, nascer de novo para nos tornar filho dele. E é necessário nascer de novo porque o nascimento da mãe não leva ninguém para o céu. O nascimento da mãe não leva ninguém para o céu. Eu quero chamar a sua atenção aqui para um engano que Satanás meteu na cabeça das pessoas e hoje a maioria das pessoas que lê o Evangelho está entorpecida sobre esse engano, que é o nascimento. Aquilo que chama de data natalícia, né? Aniversário. O que foi que Satanás fez? Enganou as pessoas para fazer festa quando a pessoa completa um ano a mais de idade. E as pessoas não fazem festa quando completa um ano a mais de convertido, ou seja, um ano a mais que nasceu de novo. Nota se isso não é satânico mesmo. Faz a festa comemorando mais um dia do filho de Satanás na terra. Mas não faz a festa comemorando mais um ano do filho de Iarro na terra. Isso não é demoníaco, meu amado? É claro que é. Então, essa festa de aniversário que tem por aí, certo? Eu nem vou falar dos rituais e indumentárias e uma série de coisas que são satanicamente inspiradas, como é o caso da velinha e assim outros aparatos, né? São tudo satanicamente inspirado. Você precisa entender que festa de aniversário é uma festa inspirada por Satanás. Ele enganou as pessoas para fazerem essa festa e a ponto das pessoas dizer, mas tem um problema, não é mais um ano para comemorar, é mais um ano para o inferno. Comemorar mais um ano que está no caminho do inferno. Porque já nasce pronta para ir para o inferno. Já tem uma sentença de condenação desde o nascimento. E agora, né, vai comemorar mais um ano em que está indo para o inferno. Acorda! Acorda cedo antes que seja tarde. Eu não faço festa de aniversário, não vou festa de aniversário. Ensinei na minha casa, à minha descendência, aos meus parentes, que festa de aniversário é uma inspiração satânica. Que festa fazer então? Quando você se converter, então você faz uma festa. Quando completar um ano ou 2 meses, faça todo mês. Não. Faça todo dia uma festa comemorando que você se tornou filho de Iarro. Se fica difícil por dia, faça uma vez por semana uma festa comemorando que você se tornou filho de Iarro. Faça uma vez por mês, faça uma vez por ano, mas não demore não. E saiba de uma coisa, na hora, no momento exato, em que uma pessoa se converte ao Salvador Yahushua, ocorre uma festa no céu tão grande que vale mais do que todas as festas feitas neste planeta. Quando a pessoa se converte, os anjos fazem festas. Sabe quantas pessoas são os anjos? São trilhões. Então, hoje nós precisamos comemorar essa libertação por esse conhecimento que veio a respeito de que tipo de filho nós somos e quem é o nosso pai. Uma pessoa, num dado instante, de acordo com Romanos 6,16, ou é filha de Iarro ou é filha do diabo. Ou é filha de Iarro ou é filha do capeta. Ou é filha de Iarro ou é filho da perdição, filho da desobediência, filho da maldição, filho do que não presta. Por quê? A paternidade consiste em, quando a pessoa se oferece, quando a pessoa concorda, quando a pessoa é cúmplice e se envolve com um deles, Iarro ou Satanás, se torna filho dele. Né? De forma que quando a pessoa se torna filho de Iarro, se submeter ao diabo para seguir a ele, tornou-se filho do diabo. Se a pessoa que
se oferece para obedecer a Yahweh, então acontece a mesma coisa. Você vai seguir a quem? Então vimos as dimensões da paternidade, nós vimos qual é a promessa de Yahweh para nós, né? É bom lembrar aqui que a vida só faz sentido se ela for como Yahweh planejou. Se não for como Yahweh planejou, nossa vida não faz sentido para sermos salvos. Não faz sentido para Yahweh, faz sentido para Satanás. Veja aqui, em 1 Coríntios, nós podemos ver no capítulo 3 de 1 Coríntios, e no verso 16. Não sabeis que sois santuários de Yahweh e que o Espírito de Yahweh habita em vós? Percebe? Que o Espírito de Yahweh habita em vós. Essa habitação do Espírito Santo na pessoa será um assunto que falaremos mais adiante, se Yahweh permitir, se o arrebatamento não acontecer antes. Hoje eu quero que você entenda que a vida só faz sentido se você for aquilo que Yahweh planejou que você fosse. Você ser espiritual, como diz 1 Coríntios 2,15, você ser morada de Yahweh na terra, você ser filho de Yahweh, né? Você ser a imagem conforme a semelhança de Yahushua, você ser aprovado para ir para o céu. A vida, o sentido da vida é esse. E aqui na terra, fazer o amor se multiplicar, gerar filhos para Yahweh, com oração, jejum, intercessão e outras coisas mais levando a palavra. Este é o sentido da vida. E como você então se torna filho de Yahweh? Na hora da conversão, a pessoa passa a ser adotado como filho. Veja em João, capítulo 1 de João, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahweh, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, a pessoa só se torna filha de Yahweh quando recebe Yahushua como Salvador, quando entrega a vida a Yahushua como Salvador. Aí passa a ser adotado como filho. No 13, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Yahweh. Ou seja, quem nasce de novo, nasce de Yahweh. Não nasce do sangue nem da carne. Não nasce como fruto de uma relação sexual. Não nasce como fruto de um ato sexual. Nasce como fruto de oração, jejum. Como fruto da obra que Yahushua fez na cruz. E ali ele tirou de Satanás o direito de ter governo sobre a sua vida para poder você se tornar filho de Yahweh. No livro de Atos, eu quero finalizar lendo um texto aqui para confirmar essa parte aqui. Atos capítulo 26, nós vamos ler a partir do verso 16. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunho, tanto nas coisas em que viste, como naquelas pelas quais te apareci. Isso é Yahushua falando com o apóstolo Paulo. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Agora presta atenção. Para lhes abrir os olhos, abre teus olhos, viu? E convertê-los das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Yahweh, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Então, quando uma pessoa se converte a Yahushua,
o entendimento dela se abre. Por quê? Porque quando ela aceita Yahushua, Yahushua perdoa os pecados do passado, como vimos sábado passado. Perdoando os pecados do passado, não tem mais direito de agir sobre esta pessoa. Ela sai da escravidão de Satanás, ela se torna liberta. Se tornando liberta, o seu entendimento se abre, porque ela saiu das garras de Satanás. Aqui, ó, da potestade de Satanás, quer dizer, do governo de Satanás. Então, Yahushua está dizendo a Paulo aqui, olha, vai, eu quero te levar para você pregar, para você arrancar as pessoas das garras de Satanás para pertencer ao meu reino, para serem livres. Então você abrir a boca, a partir de agora, depois de ter ouvido isso, abrir a boca para negar que uma criança já nasce como filha de Satanás, é rebelião, é soberba, é prevaricar contra Yahweh, é bater de frente contra a verdade. O problema é que a religião te enganou, a ciência te enganou, a mídia te enganou, os governos, as pessoas, tuas famílias, teus parentes, mas hoje Yahweh escolheu este momento para te libertar da escravidão de Satanás, abrindo os olhos do entendimento e te passando a verdade. Assim seja. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. Então, se você quer, a partir de hoje, nascer de novo, aproveite. Que eu não sei se o arrebatamento acontece amanhã, e depois que ele acontecer, ou hoje mesmo, depois que ele acontecer, não terá mais chance de subir para o céu, terá que ser por outro mecanismo que não vale a pena, dando o sangue e a vida para poder se tornar aprovável para subir e ir para o céu. Como é que acontece o novo nascimento? Um discípulo de Yahushua preside a solenidade como? A pessoa diz que quer aceitar Yahushua. Esse discípulo, na presença de 2 ou 3 testemunhas, ora por esta pessoa que se converteu, e esta conversão é registrada no céu. Pronto, só precisa fazer isso. Venha você agora, seja você que está online, seja você que verá esse vídeo depois, se você quiser aceitar Yahushua, se daqui a 1 mês, 2 meses, você vê esse vídeo e quiser se converter, pode, porque esta oração que nós vamos fazer aqui, ela é oração de poder, de legalidade e com autoridade para valer para qualquer pessoa que queira aceitar Yahushua. Como a gente não sabe se o arrebatamento será hoje ou amanhã, vamos fazer essa conversão hoje. Se você quiser, então vamos fazer isso agora. Eu convido a irmã Sheila para orar comigo como testemunha, e quem mais estiver online, quem mais estiver presente, quem mais estiver assistindo o vídeo, pode orar, e estas pessoas que aceitarem serão assim abençoadas e terão o seu nome escrito no livro da vida. Então você diz assim: Yahweh, Criador do céu e da terra, neste momento eu venho na presença de testemunhas, teus servos, confessar, declarar que eu recebo Yahushua como meu Salvador e entrego a minha vida a Yahushua. A partir de hoje, eu sei que Yahushua, que todos os meus pecados do passado foram perdoados, que eu me tornei filho de Yahweh, que o meu nome foi escrito no livro da vida, que eu recebo o Espírito Santo para habitar em mim, que eu passarei a ter poder e autoridade para, em nome de Yahushua, fazer prodígios e maravilhas, que eu tenho anjos à minha disposição, toda sorte de bênção, toda sorte de benefícios do céu, e agora eu sou filho de Yahweh. E eu ainda declaro assim: Satanás, eu não tenho mais nada contigo. Eu entreguei minha vida a Yahushua, eu sou dele, tu larga minha vida, solta minha vida, minha saúde, meus bens, minha família, tudo que me pertence.
Assim seja. Então, agora que você disse isso, nós vamos orar para selar, registrar, carimbar lá no céu, no livro da vida, a sua conversão. Oremos. Pai, em nome de Yahushua, colocamos diante de Ti cada vida que neste momento aceitou Yahushua como Salvador. Neste momento, Pai, te pedimos, perdoa seus pecados, torna teu filho, escreve seu nome no livro da vida, manda teu Espírito para habitar nela, dar a ela poder e autoridade para, em nome de Yahushua, fazer prodígios e maravilhas, acampa teus anjos ao redor dela, derrama, Pai, toda sorte de bênção espiritual sobre a sua vida, dar a ela o entendimento da nova identidade de sal da terra, luz do mundo, mais que vencedor, dispenseiro dos mistérios de Yahweh, embaixador do céu aqui na terra. Pai, toma esta vida, enche-a do teu amor, da tua graça, e que ela saia mundo afora, levando o evangelho para outras pessoas se tornarem filhos também. Assim seja. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. Pronto, a partir de agora, você é filho de Yahweh, nascido de novo, meu irmão, né? Tá ouvindo aí, você que está online? Mais uma pessoa aí, ou não sei, né, quantas mais, verão esse vídeo e se converterão também. Existem pessoas se convertendo em todo lugar. Pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, podem ouvir esta oração, repetir o que está nela e pronto. Já está cadastrado para ir para o céu. E se você fizer isso outro dia, que não fez nesse momento, mesmo assim você já está pronto, olha, pronto para subir no arrebatamento. Vivo como está. Assim seja.